Olá, pessoal, boa noite. Sou Rodrigo Terron, estou aqui na primeira live de abertura do Mega Hack e estou bem contente. A gente começou alguns minutos atrás a criar as equipes e formar, e eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Mega Hack e como está funcionando, principalmente para você que está acompanhando e não sabe exatamente o que é essa iniciativa. O Mega Hack é um hackathon, uma competição online, uma maratona, onde a gente juntou a comunidade de tecnologia e mais milhares de pessoas com o objetivo de pensar como podemos criar soluções de impacto que ajudem, na verdade, a minimizar o que está toda a consequência que vem acontecendo em decorrência do Covid-19, né, ou do coronavírus. Então, a gente fez um grande chamado, convocou a comunidade de tecnologia de todo o Brasil e muitos brasileiros que estão fora do Brasil também estão participando, e estamos trabalhando agora em uma linha de como podemos solucionar, como podemos, de uma forma prática, colocar pessoas de tecnologia, de design e de outros conhecimentos para trabalhar durante alguns dias e criar um grande banco de ideias. E por que um banco de ideias? Porque nesse momento a gente precisa mapear iniciativas que podem ajudar nesse processo, e a ideia é exatamente essa. Então, essa é a primeira palestra de uma sequência de conteúdos que vão acontecer. E falando um pouquinho dos números, a gente tem pouco mais de 1.200 participantes, tem pouco mais de 150 mentores envolvidos, que são especialistas de diversas áreas, que estão doando o tempo para participar junto com a gente. E, além disso, a gente tem mais de 60 empresas apoiando de forma direta e indireta. E eu estou aqui hoje, juntamente com o Ricardo Amorim, é o nosso convidado, para fazer essa primeira fala e trazer um pouco do cenário econômico, né? Então, o que a gente precisa olhar agora, quais são os pontos que precisam ser observados, quais são os cuidados, como fica a situação depois de tudo isso, como fica o pós-crise. E o Ricardo topou participar, topou colaborar aqui com um pouco de análise, um pouco do conhecimento dele. Ele é um economista extremamente reconhecido e a gente fica super contente. Então, Ricardo, queria de primeira mão assim, agradecer muito por você ter topado participar e por você topar compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Tenho certeza que todo esse conhecimento que você traz vai ajudar não só os participantes, que são esses 1.200 voluntários, né, que estão doando o tempo dele para desenvolver soluções, mas todas as pessoas que estão aqui acompanhando, né? A gente está fazendo uma experiência de compartilhar essa live não só nas redes sociais da Xiaomi, que é a empresa organizadora do Mega Hack, mas também nas redes sociais do Ricardo. Então, imagino que muita gente deve estar acompanhando em vários canais diferentes. Então, Ricardo, começa agradecendo, e a dinâmica aqui, eu vou passar a fala para você compartilhar um pouquinho do cenário. Pode levar o tempo que você achar que é o melhor, não tem um tempo definido para a palestra, mas no final eu volto aqui e ajudo um pouquinho a esclarecer algumas dúvidas. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, é um prazer estar com vocês e poder participar disso aqui. Eu sou um fã incondicional de inovação do ambiente de startups, da busca de soluções novas, soluções melhores, diferentes, fora do que a gente tradicionalmente está acostumado. Então, é um prazer, de alguma forma, poder colaborar, ajudar vocês a, quem sabe, entender um pouquinho melhor o panorama do que vem por aí e, por consequência, poder criar soluções melhores para isso. Para fazer isso, eu pretendo dividir isso aqui em 3 principais pontos. O primeiro deles é tentar ajudar a gente a pensar junto aqui um pouco de perspectiva do ponto de vista de como evolui a epidemia e o que isso pode significar. O segundo é o que isso significa para a economia propriamente dito. E o terceiro é, a partir dos impactos na economia, quais são as necessidades que vão surgir, quais são as necessidades que seria legal a gente achar soluções. E tem um quarto também que eu vou colocar um pouco, que é essa mudança do que a gente está vivendo, que todos nós estamos vivendo, vai gerar também oportunidades da gente pensar não só em novas soluções para os problemas diretamente relacionados ao coronavírus, mas também novas soluções, formas melhores de fazer o que a gente fazia antes e que, de repente, esse período que a gente
não está podendo ter um contato físico tão próximo e forçando a buscar outras soluções, soluções virtuais, como a própria que a gente está fazendo aqui nesse momento, eu acho que ela pode estimular a gente a aplicar de uma forma muito mais ampla soluções permanentes também que levem tecnologia mais em consideração. Então, disso tudo, eu queria começar falando um pouco sobre o que a gente pode esperar do ponto de vista da evolução da epidemia. A primeira coisa que precisa ficar muito clara é que há enormes incertezas. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Esse é um vírus novo, o que significa que os próprios epidemiologistas têm grandes dúvidas. Tendo dito isso tudo, a gente já tem uma série de casos mais avançados em outros países que conseguem dar alguma ideia de onde provavelmente, ou pelo menos qual é a faixa possível de variação esperada que a gente pode ter para o Brasil ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. Queria começar por aí. Então, a primeira coisa que precisa ficar muito clara, e isso não pode ser surpresa para ninguém, é o número de casos nas próximas 2, 3 semanas vai crescer e vai crescer de forma muito significativa. Se a gente usar como parâmetro países que estavam onde o Brasil está hoje e projetar onde eles chegaram 2, 3 semanas depois, quando eu digo onde o Brasil está hoje, é em número de casos confirmados, em número de mortes, e a gente olha isso e projeta para frente, o que dá para saber com toda certeza é que se nesses últimos dias a gente tem falado de aumentos de casos em centenas e de mortes em dezenas, esses números ambos vão multiplicar por 10 ou algo parecido nas próximas 1, 2 semanas. A gente vai ter, na melhor das hipóteses, um 0 a mais nesses números. O que isso significa? Significa, em primeiro lugar, que, e esse é um ponto importante, e aí começam as incertezas, dependendo do ritmo de crescimento de novos casos, a gente pode e provavelmente chegará num momento em que o total de casos ainda sendo cuidados vai ser superior ao que o nosso sistema de saúde consegue dar conta. O que isso significa? Acho que a melhor forma de entender isso é que mais ou menos dos aproximadamente 90% dos casos que são diagnosticados não exigem tratamento intensivo. 10% mais ou menos exigem. Segundo, período de tratamento é um período relativamente longo e com necessidade, numa parte significativa dele, quando eu digo relativamente longo, o que a gente está falando é de um prazo 1, 2 semanas, mais para 2 do que para 1 normalmente, com tratamento com necessidade de uso de respirador e de UTI. E esse é o gargalo que nós temos. A disponibilidade de UTIs e respiradores para tratamento das pessoas, porque ainda vai ter gente sendo tratada, o período que eu falei ali é o mínimo do que a gente vai ter, e novos casos surgindo. Então, qual é o grande problema? Se o Brasil, como outros países, isso aconteceu mais recentemente na Itália e na Espanha, viveu uma realidade onde, num determinado momento, o número de pessoas precisando de tratamento é superior ao número de pessoas que o nosso sistema de saúde é capaz de atender, aí acontece um crescimento brutal da letalidade do vírus, que é entre as pessoas infectadas, qual é o percentual que chega a falecer. Se a gente for pegar países onde nunca houve esse problema de estourar o limite da capacidade de atendimento do sistema de saúde, é o caso da Coreia, e um sistema que testou muita gente, porque o outro problema é que a gente vê o número de casos confirmados, mas os casos reais são muito mais, porque muita gente não fez teste. Mas a Coreia, que foi o país que mais testou gente, então o número de casos confirmados lá deve ser menos subestimado do que em outros lugares. No caso da Coreia, essa letalidade é de 1,3%. Quando a gente pega os dados mais recentes, nas últimas semanas, em Itália e Espanha, depois que o sistema de saúde colapsou e muita gente não recebeu o tratamento adequado que deveria, isso passa de 10% das pessoas infectadas. Então, o primeiro ponto que tem que ficar muito claro é, sem haver o colapso do sistema de saúde, o número de mortes é, mais ou menos, estimando aqui, baseado nisso aqui,
8 vezes inferior a quando isso acontece. E isso é um ponto importante para a gente entender a dinâmica de como isso vai bater na economia. Porque aí chegam as escolhas que têm que ser feitas. Tem surgido uma discussão muito forte aqui no Brasil em duas linhas. A primeira linha fala, olha, a gente precisa privilegiar as vidas e deixa para lá o custo econômico. Problema dessa linha. A economia afundando, isso vai matar a gente de várias formas. Vai matar a gente por falta de acesso à alimentação, vai matar a gente porque provavelmente isso vai aumentar a violência e criminalidade, vai matar a gente porque não vão ter recursos para tudo, inclusive para a saúde. Então, portanto, não dá para ignorar a economia. Agora, tem uma segunda linha que fala, olha, o Brasil não aguenta ficar mais tempo em quarentena, portanto, vamos sair rapidamente da quarentena. Qual é o risco desta linha? Se a gente sair da quarentena antes de evitar que o sistema de saúde colapse, o que vai acontecer? A gente vai ter uma mortalidade, provavelmente vai acontecer, a gente vai ter uma mortalidade muito grande, que provavelmente, num segundo momento, vai fazer a gente voltar para uma quarentena, mas já a partir de muito mais gente infectada, de muito mais gente nos hospitais, e uma quarentena que, por consequência, vai ser muito mais dura, mais longa e com impactos econômicos mais negativos. Porque isso me traz para a economia. Então, tem 3 cenários possíveis hoje. Primeiro deles, melhor dos casos. Nos últimos 4 ou 5 dias, houve uma queda significativa do percentual de crescimento de novos casos no Brasil. Você vê que o número total de novos casos não para de crescer e vai continuar crescendo, mas o ritmo que ele vem crescendo em termos percentuais vem sendo menor nos últimos 4 ou 5 dias. Isso aqui pode ser simplesmente um ponto fora da curva. Aconteceu em outros países que houve alguns dias crescimento menor e depois que voltou a crescer. Pode acontecer no Brasil também. Pode ser que não. Pode ser que seja a quarentena no Brasil já dando efeitos e reduzindo esse ritmo. Pode ser que seja o clima mais favorável do Brasil. Calor e tempo seco dificultam a propagação do vírus e é possível que isso esteja ajudando e é por isso que os nossos dados têm sido melhores. Ninguém tem certeza ainda. O fato é, se esses números continuarem, se mantiverem melhores por mais tempo, é possível que, sem que a gente tenha que prolongar as quarentenas originais que foram determinadas, e particularmente em São Paulo, que é o estado que foi primeiro afetado, ainda mais afetado, e outro detalhe importante, tá? Quando a gente vê os centros maiores onde a gente tem tido problemas com o vírus, sempre são nas maiores cidades. Milão, Madrid, Nova York, que hoje é o principal foco no mundo, a gente teve isso na China antes também, não foi onde nasceu, mas depois isso foi para as principais metrópoles chinesas. Enfim, então meu ponto todo é para dizer o seguinte, o que isso significa? Melhor cenário, a gente de fato vê essa redução de ritmo, o Brasil, seja por conta da quarentena ou por um clima mais favorável, vai ter uma evolução melhor, mais favorável dos números, pode ser que aconteça, e a gente tem a condição daqui a 1, 2, 3 semanas de sair da quarentena sem correr riscos exagerados com o colapso do sistema de saúde. Esse é o cenário perfeito, ideal, tudo tem que dar certo para isso acontecer. É possível, mas não é o mais provável. Se isso acontecer, o que a gente vai ter na economia? E só para deixar claro, estou olhando só para o lado brasileiro, mas tem um outro lado que é o que acontece no mundo. Porque um dos riscos sempre associados a essas epidemias é que haja novas rodadas de surto, que não seja uma só. A China, por exemplo, para evitar isso, está se fechando. E ao fechar a entrada de estrangeiros na China, você vai ter um impacto negativo na economia chinesa. Quanto mais países fizerem isso, tem um impacto negativo maior na economia mundial. Mas pegando por hora só o lado do Brasil e assumindo que o resto do mundo também tenha uma evolução mais favorável, o que vai acontecer? A economia brasileira vai ter uma queda brutal agora de atividade neste trimestre, mas vai ter uma recuperação forte e significativa com todos os estímulos que aconteceram. Mas só lembrando, como eu falei, isso é o melhor cenário onde tudo dá certo. Possível, mas não o mais provável. Não é o mais provável no Brasil e não é o mais provável fora do Brasil. Segundo cenário, o cenário intermediário. Pode ser que demore um pouco mais para a gente chegar nesse ponto, mas a gente mantém a quarentena pelo tempo necessário para evitar um colapso mais grave do sistema de saúde. Vai custar mais para a economia no curto prazo, mas uma vez resolvido isso, a gente vai gradualmente liberando a quarentena,
A recuperação da atividade vai demorar mais para começar, mas ela virá. Talvez o próprio ritmo de recuperação seja mais gradual, mas virá. Esse cenário, para mim, me parece o mais realista, mas depende de uma decisão, que é uma decisão dos nossos governantes. Pior dos cenários, maior dos riscos. Em função da preocupação com os impactos econômicos agora, o governo determina que precisa parar a quarentena o mais rapidamente possível, mesmo antes de ter nenhum tipo de segurança com relação ao risco de colapso do setor de saúde. O risco que a gente vai correr aí é ter um aumento brutal de mortalidade. Como eu digo brutal, talvez a gente tenha dias em que a gente tenha mais de 1.000 pessoas morrendo em um dia no Brasil, talvez bem mais do que isso. E aí a pergunta é, será que o Brasil aguenta isso sem que uma nova quarentena, e aí, como eu dizia, em condições muito piores, seja iniciada e por mais tempo? Porque se isso acontecer, aí a economia brasileira vai ter um desempenho ruim ao longo de todo o ano e possivelmente com impactos negativos até no ano que vem. Então, resumindo, o que isso significa agora trazendo para vocês, que eu acho que é a realidade mais importante disso daqui. Certezas. A gente vai ter um desempenho econômico muito ruim no curto prazo, está garantido. Possibilidades de uma recuperação mais rápida ou mais lenta. Quem que sofre mais em cada um desses cenários e como vocês podem ajudar? Primeira coisa que eu dizia é, uma das dificuldades que a gente vai ter, indo para os impactos diretos do coronavírus, para começar. A gente está tendo uma falta de equipamentos de proteção para os profissionais que trabalham na área da saúde, os EPIs. É o que eles precisam usar para eles poderem tratar as pessoas sem se colocarem em risco. Então, qualquer solução que aumente a disponibilidade disso é fantástica e muito necessária. E isso cai dentro de um grupo, tá? Que é o que a gente pode fazer para aumentar a nossa capacidade de tratamento de pessoas. Segundo, respiradores. Soluções que possam ser criadas para facilitar, baratear e, por consequência, permitir que mais gente tenha acesso a respiradores. Então, já há, por exemplo, experiências que é tentar fazer com que um respirador possa ser usado por mais de uma pessoa. Há outras, por exemplo, na França, se alguém tiver curiosidade, eu coloquei isso nas minhas redes sociais há alguns dias, foi criada a partir de uma máscara, de mergulho disponível na Decathlon, foi feita uma adaptação para transformar isso num respirador. Então, o fato é, soluções que possam ajudar a gente a tratar mais gente, a testar mais gente, que já há startups fazendo isso, possibilitando testes em velocidade maior, resultados rápidos em escala grande, para que mais gente possa ser testada e, por consequência, a gente possa ter condição de dar um tratamento mais rápido. Terceiro campo, monitoramento. A gente precisa monitorar as pessoas que estão doentes, não só do ponto de vista clínico, mas conseguir entender com quem elas tiveram contato. Por exemplo, isso foi uma coisa que a Coreia usou, ter acesso a dados de celulares e de cartão de crédito na Coreia permitiu que as autoridades soubessem com quem aquela pessoa que teve o coronavírus teve acesso, teve contato, e a partir disso, ir verificar qual era a situação destas pessoas. Tecnologias que facilitem esse tipo de monitoramento não só dos doentes, mas da transmissão da doença, podem ajudar e podem ajudar muito. Portanto, no campo de ajuda médica, qualquer coisa que ou ajude a gente a controlar a transmissão ou ajude no tratamento, aumenta a capacidade brasileira de responder a isso com menos mortes e menos necessidade de medidas de isolamento social que tem um impacto negativo por mais tempo. Portanto, elas são muito importantes. Tudo que vocês puderem fazer nessa área é fundamental. Segundo grupo, impactos econômicos. Quais são os grupos que sentem mais e que qualquer tipo de alternativa que vocês possam fazer também são muito bem-vindas? Primeiro, obviamente, são as pessoas mais carentes que vivem em comunidades onde, primeiro, mesmo isoladas, elas estão isoladas em condições muito piores, muito mais próximas uma das outras. Em vários casos, por exemplo, as crianças, agora com as escolas fechadas, elas iam para as escolas, entre outras coisas, para poder comer. E para piorar, a família agora está sem renda, porque muitas vezes os pais são trabalhadores informais que não têm renda, ainda que o governo tenha criado, isso foi muito importante, programas para garantir uma renda mínima, deve acontecer uma queda significativa de renda dessas pessoas. Então, qualquer solução, mais uma vez,
que possa garantir que essas pessoas tenham acesso a o que é o mínimo para a necessidade que eles têm de sobrevivência é fundamental, extremamente importante. Mais um ponto. Houve uma disponibilização gigante, muito significativa, como a gente nunca viu na história brasileira, de linhas de crédito, as mais diversas, para as mais diferentes empresas de diferentes tamanhos. O que acontece? Muitas vezes, pequenas empresas, pequenos negócios não entendem, não conseguem. O problema não é o fato da linha existir, o problema é que eles não têm acesso. Soluções de tecnologia que façam com que fique mais fácil para quem precisa de dinheiro nesse momento, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, para de fato conseguir acessar essa disponibilidade de dinheiro que foi feita por parte do governo, são sensacionais. Outra possibilidade fundamental, soluções de logística para melhorar a distribuição. Por exemplo, há uma série de campanhas para arrecadação de cestas básicas para a população mais carente. A gente precisa fazer isso chegar neles. Qual é o melhor caminho? Será que é o produto físico? Será que não há uma solução melhor através de uma transmissão seria como se fosse um vale digital que essa pessoa possa trocar? O que pode ser feito para melhorar a logística disso e melhorar sobre vários aspectos? Melhorar, em primeiro lugar, para garantir que chegue em quem tem que chegar. Em segundo, que não haja corrupção no meio do processo, porque é bom a gente lembrar, tem muito dinheiro, mas o dinheiro não dá para tudo, principalmente se ele escorrer no meio do caminho. E grandes programas de governo têm um histórico de terem uma taxa significativa de dinheiro sendo desviado. O que pode ser feito para que isso não aconteça? Essas soluções são muito importantes. Para eu não me alongar demais, vou parar por aqui neste campo. E o último ponto que eu levantava são pensar em soluções de longo prazo que hoje, mais do que nunca, as pessoas veem a necessidade. Eu acho que o exemplo mais claro, recente, que a gente teve disso, foi a aprovação de algo que estava em discussão há muito tempo, mas estava atravancado, que é a telemedicina. A telemedicina, obviamente, tem que ser regulamentada, tem que ser feita com cuidado, tem que ser muito bem feita, mas o fato é que ela permite, mesmo fora da situação específica atual que a gente vive, para o qual ela é perfeita, porque os médicos podem acompanhar sem precisar ter o acesso e sem se colocar em risco de infecção deles mesmos. Gente, no Brasil inteiro, isso é outro grande ganho, é poder dar acesso a tratamento e muitas vezes a profissionais super qualificados em locais onde isso não seria possível. Mas isso não vale só para a telemedicina. Isso vale para a gente repensar, por exemplo, todo o sistema do que a gente chama de educação à distância. É uma coisa para pensar que é o seguinte, a gente definiu o conceito de educação pela distância física que as pessoas estão. Agora, o fato é que uma interação que seja mediada por tecnologia, como é que a gente está fazendo aqui? Criar a chance da gente interagir aqui, o que importa não é a distância física. O que importa é a qualidade da troca de ideias e de interação. A gente precisa criar soluções educacionais que melhorem isso. E eu acho que este momento cria a possibilidade e o interesse da gente fazer isso. Então, de uma forma mais ampla, eu acho que a ideia é falar, peraí, a gente está vivendo um momento diferente, a gente está sendo forçado a estar à distância, o que isso pode criar de soluções melhores, não só para agora, mas daqui para frente? E eu não quero me alongar mais, porque eu acho que a parte mais importante é essa interação entre a gente. Então, eu queria jogar a bola de volta para vocês, ouvir as perguntas de vocês e poder interagir. Rodrigo, com você. Opa, estou de volta aqui. Ricardo, fantástico o conteúdo, acho que vem muito de encontro com tudo que a gente está colocando de possibilidades e que a gente espera que as pessoas olhem com cuidado, né? São áreas que realmente precisa, você trouxe, acho que de uma forma bem ponderada e bem equilibrada. Pessoal, a gente está numa experiência, como eu falei aqui no começo, né? A gente está transmitindo em 4 redes simultâneas. Então, para a gente agrupar e consolidar as perguntas, eu vou precisar de um apoio de vocês. Então, está sendo transmitido agora no Facebook do Ricardo, no LinkedIn do Ricardo, no YouTube da Xiaoyi e no Facebook da Xiaoyi. Eu ia pedir para a gente tentar concentrar o maior número de perguntas no YouTube, porque aí a gente usa uma plataforma só para interação. E eu vou mediando essas perguntas e trazendo para o Ricardo responder. Acho que é a forma que a gente consegue, talvez, ter isso um pouco mais organizado. Então, quem está em dúvida sobre o canal é o Facebook da Xiaoyi.
É SHAWEE. Acho que... Deixa eu ver. Dá para ver aqui na minha camiseta. Xiaoyi. A gente está no YouTube e aí eu vou começar a responder as perguntas por lá. Quem quiser, nesse segundinho, enquanto a gente se prepara. Só reforçando aqui, Rodrigo, é que você falou no Facebook da Xiaoyi. É no YouTube da Xiaoyi, correto? No YouTube. Muito Perfeito, bem colocado. só para não dar confusão. Porque aí a gente consegue responder todas as perguntas em um local só. E aí eu vou começar a trazer alguns pontos. Vou fazer um reforço aqui. Caso alguém entrou no meio, e eu acho que muitas pessoas entraram um pouquinho depois, se você quer entender o que é o Mega Hack Covid-19, ou está em dúvida por que o Ricardo várias vezes trouxe, vocês deveriam olhar, vocês deveriam pensar, a gente está numa mega mobilização, é um hackathon online, uma maratona criativa, para solucionar problemas e para criar soluções que solucionem esses problemas que estão sendo gerados aí pelo Covid-19. Então, se alguém quiser participar, eu vou passar o link aqui no chat daqui a pouquinho, e a live, esse conteúdo faz parte da programação do Mega Hack Covid-19 para ajudar a gente a entender um pouco o cenário econômico. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, primeira pergunta aqui, Ricardo. Eu tenho uma pergunta. As ações do governo federal podem agravar com a crise / pandemia? Como podemos contribuir com soluções para deixar uma contribuição neste momento? Bom, vamos lá. Eu acho que, na realidade, tem duas aí. A primeira, com relação ao governo federal, eu acho que a gente precisa dividir um pouco o governo federal, porque há diferentes ações por parte do governo federal. O que eu acho? Acho que, de uma forma geral, acho que o ministro da Saúde, Mandetta, vem fazendo um belíssimo trabalho de explicar, de coordenar as ações, de mostrar o que está acontecendo, de falar sobre os riscos sem gerar pânico. Acho que ele tem feito um belíssimo trabalho de uma forma geral. Acho que as respostas do Ministério da Economia para os desafios que a gente tem dentro das possibilidades que o Ministério da Economia tem, porque a gente precisa lembrar de uma coisa, o Brasil já chegou nesta crise numa situação fiscal que não era o melhor dos mundos. Quanto melhor ajustado a gente tivesse antes, mais condição de atuar agora a gente teria. Segundo, parte do que poderia criar mais condições ou liberar mais recursos para o Ministério da Economia usar, independe do Ministério da Economia, depende do Congresso, de aprovação de algumas medidas. Deixa eu dar alguns exemplos. Uma medida que, aliás, já que foi perguntado o que a gente pode fazer, acho que a primeira coisa que a gente tem obrigação de fazer é cobrar todos os políticos de redirecionarem todos os recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para a luta contra o Covid. É uma loucura nesse momento. Na minha opinião, esses dois fundos sequer deveriam existir. Mas no momento em que todos estão fazendo sacrifícios, quer dizer, os trabalhadores estão tendo cortes de salários, os empresários, vários vão ficar com receita, muitos vão quebrar. Sem receita, eles vão quebrar. E o que a gente vê é que o setor público não está dividindo com o resto da população essa dor, a começar pela classe política. E, diga-se de passagem, acho que deveria ser estendido além disso. Tá? Acho que as mesmas medidas que foram adotadas no setor privado deveriam ser adotadas no setor público, que são setores não essenciais nesse momento, que não tenham necessidade de trabalhar, deveria ter o mesmo afastamento com férias que foi definido no caso do setor privado, com redução de salário, e os recursos disponíveis poderiam ser usados, em primeiro lugar, para melhorar o tratamento de saúde, que a gente já falou na apresentação antes, e segundo, para aumentar os recursos disponíveis para minimizar os impactos econômicos negativos. Então, esses dois grupos, eu acho que têm feito um bom trabalho. Para ser 100% transparente, quem eu acho que não colaborou nesse processo foi o nosso presidente, do ponto de vista do governo federal. Quer dizer, quando o ministro da Saúde reforçava a importância do isolamento e o presidente saía cumprimentando numa manifestação, segundo estimativas, foram 260 pessoas só naquele dia, ainda por cima, com a preocupação que muita gente na comitiva já se sabia com o vírus, isso passa a pior mensagem possível, porque cria dúvidas. E o último ponto que eu tenho sentido falta é uma coordenação do governo federal com os governadores. O que tem acontecido até agora é uma batalha, um puxa para lá, um puxa para cá de cada um deles, e não um trabalho coordenado. Isso torna mais difícil a gente ter sucesso. O que cada um de nós pode fazer para colaborar? Do ponto de vista, primeira coisa, neste exato momento, é
ficar em casa, porque isso reduz a transmissão do vírus e, como eu dizia, com isso acontecendo, como eu dizia no começo, reduz o risco de colapso do nosso setor de saúde. Segunda coisa que é exatamente quando eu falava nós e vocês podem fazer, é criar soluções, produtos, serviços, soluções tecnológicas que ajudem a minimizar os impactos diretos e indiretos. E o terceiro como eu dizia, eu acho que a gente está num momento de sacrifícios compartilhados e necessidade de um senso de comunidade. E qualquer possibilidade, cada um na sua possibilidade, de ajudar setores mais necessitados, como eu falei, a questão de materiais médicos, ou as pessoas mais carentes em comunidades, com doações ou o que seja, também são muito bem-vindas. Então, eu acho que isso responde a pergunta de uma forma bem ampla. Com certeza. Ricardo, uma próxima aqui que eu acho que é legal. Você consegue, de repente, a pessoa colocou quais os setores que mais vão sofrer com o impacto da pandemia? Você conseguiria listar, de repente, um top 3, um top 5 que você enxerga que são setores que vão sofrer muito com esse processo? Olha, consigo, mas mais uma vez depende um pouco daqueles 3 cenários iniciais que eu desenhei, de qual deles a gente vai viver, se vai ser um negócio mais rápido, mais demorado. Num primeiro momento, o setor mais impactado, sem dúvida nenhuma, na largada, é todo o setor relacionado a turismo. Então, o que a gente tem aqui? Hotéis, companhias aéreas, companhia de cruzeiro nem se fala, essa foi o show de horror. Todos esses estão tendo impactos negativos muito significativos relacionados a essa paralisação. Há setores que conseguem continuar trabalhando de casa bastante bem, e há outros que são completamente paralisados. Setores de eventos ao vivo, por exemplo, estão completamente paralisados. E como é provável que por algum tempo ainda haja uma preocupação das pessoas em relação a grandes aglomerações, isso deve vir acontecendo gradualmente, esses setores, todos eles devem continuar a sentir um pouco mais. Segundo setor, que passa por turismo, mas não é único e exclusivamente turismo, a parte de restaurantes, lanchonetes, bares, esses também tendem a sentir de forma muito significativa. E o terceiro grupo, que eu diria que não é propriamente um setor, mas é um grupo que passa em grandes setores, mas normalmente está relacionado a pequenos serviços, é o grupo dos trabalhadores informais, porque eles têm muito menos proteção da legislação, exatamente por serem informais, e esse grupo, ficando paralisado, normalmente não tem um colchão de proteção, quer dizer, não tem um dinheiro poupado para poder se cuidar. Então, esses setores, como um todo, devem sentir grandes dificuldades. E soluções voltadas para eles, nesse momento, serão ainda mais bem-vindas e importantes. Legal, legal. Muito bom. O Maxwell colocou aqui, Ricardo, num marco legal, o que pode ser feito para destravar as burocracias legais para as startups nesse momento? E como avançar como avançar de forma veloz nas questões legais, assim, o que pode ser feito, como a startup talvez pode pensar, de ter uma preocupação muito grande, né? E aí eu vou emendar com uma pergunta minha, talvez, de qual movimento que você enxerga dos grandes investimentos que a gente estava recebendo pelos fundos e como os fundos vão se comportar nesse momento. Eles param, eles diminuem o ritmo, eles olham para as startups que talvez já são parte do portfólio. Como você enxerga esse movimento em termos do empreendedor de uma startup ou de uma empresa com base de tecnologia? Olha, eu converso com vários deles e o que eu posso dizer é que eles também ainda não têm as respostas. Também estão vendo como é que essa coisa vai andar, mas dá para ter alguma ideia. E a primeira ideia clara pelo menos inicialmente, a disponibilidade de recurso para o setor não vai ser a mesma que havia até recentemente, por uma razão muito simples. Num momento em que a economia mundial vai piorar, e a brasileira também, é natural que investidores fiquem mais avessos ao risco. Eles se sintam com mais medo de alocar mais dinheiro para investimentos que possuem um risco maior, que é o caso de investimentos em startup. Investimentos em startup, quando bem-sucedidos, têm retornos muito mais elevados que todos os outros investimentos. Só que, com mais frequência do que não, o investimento em startup não dá certo. E, neste momento, é possível que a disponibilidade de capital para esse setor diminua. Isso acontecendo, o que acaba acontecendo é que
é natural que os investidores concentrem uma parte maior dos seus investimentos nas startups do portfólio que estão indo bem. Porque mesmo as startups do portfólio, que eu diria aquelas que têm condição de sobrevivência mais clara, mais óbvia, principalmente aquelas que já têm geração positiva de fluxo de caixa, elas provavelmente vão continuar recebendo mais dinheiro. E as outras que têm ou uma perspectiva de crescimento menos clara, menos óbvia, ou vão ter uma necessidade de caixa muito grande, num momento a necessidade de caixa não vai ser tão grande, provavelmente vão ter mais dificuldade. E como grupo, mesmo fora dos que estão dentro das startups, eu colocaria negócios com necessidade de caixa muito significativo, provavelmente vão ter mais dificuldade de captação, porque a disponibilidade de capital não vai ser tão grande quanto era antes. Mas o começo, né? Porque eu acabei respondendo a sua pergunta, mas não respondi a pergunta inicial, que era a questão do marco legal. Com relação ao marco legal, eu acho que o que a gente precisa pensar, na mesma linha que eu dizia, oportunidade em telemedicina e EAD, eu acho que vale a mesma coisa aqui. Nesse primeiro lugar, neste momento, que a gente precisa de novas soluções muito rápidas, ninguém está melhor aparelhado para fazer isso do que as startups, porque elas não vêm com um legado como as grandes empresas, que é uma forma de fazer determinadas coisas já estruturada, já pesada. Então, elas têm uma condição muito grande de serem ágeis. E a gente vai precisar disso mais do que nunca agora. Então, o que eu acredito é que o ambiente é mais propício e faz mais sentido do ponto de vista do governo, enfim, dos responsáveis por política pública, de criarem condições para que as startups possam ser mais bem-sucedidas. Quando a gente fala de marco legal, a primeira coisa é reduzir ao mínimo o risco jurídico para quem investe em startup. Quem investe em startup tem que correr o risco do negócio, isso está implícito. Agora, não uma série de outros riscos jurídicos que aqui no Brasil, infelizmente, acontecem. Então, qualquer coisa que possa avançar para reduzir esse risco jurídico é muitíssimo bem-vinda. Eu acho que tem que acontecer. E acho que está no momento, mais uma vez, que as autoridades deveriam ser mais sensíveis a isso, porque a importância ou a premência disso agora ficou maior do que já era. Legal, muito bom. O Danilo Pinheiro trouxe um ponto aqui, ele falou, empresas que nesse momento elas têm caixa, então algumas empresas têm uma necessidade de capital gigantesco, outras se prepararam ou não esperavam, mas têm uma certa reserva financeira e têm caixa. Elas deveriam também utilizar desses benefícios que estão sendo gerados agora, ou você acha que o posicionamento dessas empresas talvez é de não utilizar isso como uma oportunidade talvez de até ter gerar oportunidades e acelerar o negócio? Qual a tua visão sobre isso? Eu acho que isso depende muito de quanto é este caixa, porque se ele está falando de um caixa que dá para alguns meses a mais, como eu disse, há um risco de que essa crise seja intensa, arrastada por um período mais longo. Eu acho que uma forma de você pensar isso esse caixa significa o quê? Imagine que você possa passar com os custos que você tem, sei lá, 6 meses sem nada de entradas novas de recursos. Criar um pior dos casos. Economia paralisada por um período gigantesco. A Caixa vai continuar tranquilo dali para frente? Se for, eu diria, não busque esse recurso, porque você não precisa dele e garante que gente que vai precisar vai ter esse recurso disponível. Por outro lado, se você falar, não, também não é tanto assim, Ricardo, peraí, o que eu diria se você se qualifica, eu acho que você sim deveria aproveitar, porque há uma necessidade de você criar um colchão de proteção, porque talvez a necessidade de proteção possa ser muito grande. Faz sentido, faz muito sentido. O Marcos colocou aqui, pensando que a gente pode, a situação se agravar e a gente chegar num momento onde talvez o acesso a recursos, principalmente ele colocou alimentícios, mas eu acho que recursos como um todo, né, tudo que pode ser comprado pode ser limitado. Como garantir que o que precisa chegar, chegue para as pessoas que mais precisam? Então, como tornar essa distribuição de uma forma mais igualitária? Eu até vi alguns vídeos nessa semana de supermercado, de pessoas brigando, porque vendo algumas pessoas levando muito mais do que precisa. E aí eu vi um cara que chamou muita atenção, ele falou, cara, as domésticas que vão receber no próximo dia 5, elas vão vir aqui no mercado e não vai ter alimento, porque você está levando para 5, 6 pessoas, ou 5, 6 vezes mais do que você precisa. Como que você acha que deveria ser uma forma de distribuição e como controlar um pouco isso? Você tem uma visão sobre isso? Bom, eu acho que tem vários pontos. Tá? O primeiro é garantir que a produção aconteça. Então, para dar um exemplo do que você está falando,
A produção de alimentos, que continua acontecendo, mas se a gente não tiver embalagens, por exemplo, para que esses alimentos possam ser embalados e possam chegar onde eles têm que chegar, a gente vai acabar não tendo a disponibilidade de alimento. Segunda coisa, eu acho que essa é fundamental, é as pessoas evitarem o pânico, porque o pânico leva as pessoas a comprarem o que elas não precisam e, por consequência, ao comprarem o que não precisam, fazerem com que quem precisa não tenha acesso. É o mesmo exemplo que eu dei com relação ao capital ali. O que você precisa ver é a sua necessidade numa situação menos favorável. Agora, especificamente com relação ao alimento, não há nenhuma sinalização de que vá faltar alimento nos países que tiveram situações muito piores e mais graves que a brasileira, que é o caso da Espanha, é o caso da Itália. Isso não aconteceu. Aconteceram sim essas corridas ao supermercado, porque as pessoas ficaram com medo, ficaram assustadas e, num determinado momento, de fato, zeraram a prateleira. Mas o que aconteceu 2 dias depois é que estava tudo normal. Então, não é que você precisa fazer uma compra para os próximos meses. Definitivamente não é o caso, até porque o alimento estraga. Então, não é por aí. O que sim, eu acho que deve ser levado em consideração, do ponto de vista de decisão individual, é que você tenha para alguns dias, sem dúvida, e que facilite o teu processo de compra. E agora, do ponto de vista das startups, o que eu acho, como é que elas podem entrar nessa? Por exemplo, criando uma forma de distribuição, alguma coisa, que seja uma mensuração do que está sendo comprado por cada um, para que possa garantir que não tenha gente, de fato, fazendo compras excessivas e que, por consequência, não só para os outros, entendeu? Vou dar um exemplo onde isso aconteceu. Compra de álcool gel. Álcool gel foi um negócio que acabou, que sumiu. E basicamente porque houve um processo na linha do que você está falando. Interessante. O Rafael colocou aqui, obrigado pela resposta, cita a gente. Rafael, obrigado por ter mandado a pergunta. E a Luana colocou aqui, como um pequeno empreendedor pode superar essa crise? Supondo, dono de um salão de beleza, que dica você daria para ele não se apertar e conseguir pagar as contas que vão chegar no fim do mês? Então, como que esse pequeno, talvez o cara que tem ali um negócio muito pequeno, ou até mesmo a pessoa, por exemplo, que dirige Uber, que por mais que ainda tenha caiu muito a demanda, o que pensando em soluções e propostas, a gente poderia pensar para esse empreendedor, assim, até para conter um pouco, talvez, o desespero ali que começa a surgir, ou um pouco do medo. O que você tem de visão, Ricardo? Olha, eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam saber é o que elas têm a oferecer nesse momento e qual é a necessidade. Então, vamos lá. Você está falando do exemplo do salão de beleza. O salão de beleza, eu não sei quanto tempo, até porque, como eu disse, eu não sei sequer como vai evoluir o próprio surto. Não sei quanto tempo vai levar para as pessoas se sentirem seguras para falar, legal, vou entrar lá, vou entrar no salão de beleza, que tem um monte de gente. Não sei. Pode ser que seja rápido, pode ser que demore mais. Se demorar mais, é bom esse cara lembrar que o que ele oferece não é o salão de beleza, o que ele oferece é o serviço que ele é capaz de fazer. E se ele passasse a atender as pessoas na casa das pessoas? Talvez aí a resistência seja menor, porque aí não é que a pessoa está indo num ambiente que tem um monte de gente, é o contrário. Então pode ser uma opção. Por exemplo, o cara do Uber que você estava falando, talvez a demanda de as pessoas irem de um lugar para outro, de fato, caia. Mas talvez a demanda para levar coisas para as pessoas de um lugar para outro, que as pessoas não estão querendo elas irem, aumente. Então, no caso desse cara, o que ele está oferecendo é a capacidade de levar alguém ou algo de um lugar a outro. Isso ele pode fazer, ele pode oferecer outras coisas. Então, o que eu diria é, em qualquer caso, é entender, em primeiro lugar, qual é a essência do que você tem a oferecer e que as pessoas precisam, e ver se isso requer uma adaptação para oferecer isso de outra forma. Posso dar um exemplo do que a gente está fazendo aqui agora, tá? Uma das atividades que eu faço muito, normalmente, eu participo muito em eventos, congressos, feiras, que são presenciais. Mas o que eu tenho, na realidade, para oferecer é o conhecimento que eu tenho de negócio, de economia, de finanças, de inovação, e isso pode ser transmitido da forma que a gente está fazendo. Então, é exatamente a mesma coisa que eu acho que as pessoas precisam olhar para a sua atuação, para a atuação de cada uma delas. Legal, muito bom. Acho que faz muito sentido a gente
A gente está nessa virada também, então a gente sempre fez eventos presenciais, sempre fez grandes hackathons e, de repente, a gente já tinha se antecipado um pouco, testado um pouco online, mas a gente fez uma virada agora, falou, ó, agora não tem opção, agora é online, tem que superar ali o problema dos eventos que foram cancelados, mas correr muito com as iniciativas. Ricardo, a Laís trouxe um ponto aqui, soluções educacionais para pequenos e médios empresários. É um bom momento para pensar nesse tipo de solução? Você acha que no momento atual, como as pessoas estão reagindo a tudo, você acha que existe um aumento de busca por novos conhecimentos nesse sentido? Ou você acha que talvez a solução é mais o cara ali entra numa agitação paralisante de querer resolver e não daria tanta atenção para pensar em ferramentas de educação? Qual a sua opinião? Eu acho que o que precisa entender é que esse pequeno e médio empresário, na maior parte, ele vai estar com uma situação, não todos, mas uma grande parte, uma situação de caixa muito complicada e, portanto, o foco dele no curto prazo está em coisas que possam melhorar a situação de caixa dele. Então, eu diria, já que você está querendo falar de um produto educacional, se for um produto educacional que ajude ele neste ponto, provavelmente vai ter uma demanda de curto prazo. Agora, se for algo que é mais estrutural, de longo prazo, do ponto de vista desse empresário, ele está mais preocupado. Se ele sobreviver agora, não tem longo prazo. Então, ele não tem como olhar para o longo prazo antes de garantir o curto. Então, o que eu diria é, soluções voltadas para problemas deste momento vão ter muito mais procura do que soluções mais de médio e longo prazo. Legal. E aí, complementando aqui, o Luiz trouxe um ponto, a gente falou da intensidade, dividiu em alguns pontos, mas olhando para a economia hoje, quanto tempo você acha que a gente aguenta se a gente passa o auge da crise que deve vir ainda nos próximos dias? Quanto tempo você acha que a gente aguentaria essa crise sem maiores impactos, né? Assim, acho que com a estrutura que a gente tem hoje. Olha, sem maiores impactos não existe, a gente já não tem. Vamos dizer que a gente acabasse hoje com... amanhã está tudo funcionando, não tem mais coronavírus, os impactos já vão ser gigantes. Então, é uma ilusão acreditar que há uma solução indolor. O que a gente gostaria é que ela fosse o menos dolorosa possível. E aí vem a questão. O quanto tempo a gente aguenta? Quando a gente fala a gente coloca todo mundo numa mesma cesta. E ele não existe, esse agente. Alguns vão aguentar mais, outros vão aguentar menos. Quem é que vai aguentar menos? Quem tinha um colchão de proteção menor, quem não tinha um fundo de reserva vai sentir mais. Segundo, quem tem uma queda mais significativa do seu fluxo de receita, que dependendo do negócio que a pessoa faz, essa paralisação das pessoas em casa levou a receita dele a zero, momentaneamente. Dependendo, tem alguns negócios que até cresceram nisso aí. Por exemplo, a gente está fazendo essa transmissão através do Zoom. O Zoom cresceu absurdamente, ganhou dinheiro para burro com essa história. Vou te dar um outro exemplo. A principal empresa japonesa que faz máscaras, essas máscaras cirúrgicas de proteção, no primeiro dia que começou a crise do coronavírus na China, o valor da ação da empresa subiu, se não me engano, 10.000% em um dia. Por quê? Porque ela era a maior produtora disso, a demanda ia explodir de crescer, como aconteceu. Enfim, então o meu ponto é, o agente mistura desde gente que, na realidade, está ganhando mais, está numa situação melhor com essa crise toda, com gente que está completamente na pior situação possível. Então, como tem todo esse meio do caminho, o fato é, quanto mais durar, mais gente cai no primeiro grupo, que é o grupo que não vai aguentar. Então, não tem um tempo que fala, olha, até aqui tudo bem, a partir daqui não dá mais, porque alguns já morreram antes do que vocês estão falando até aqui tudo bem. E outros, por sua vez, vão aguentar mais tempo do que isso. O que acontece é que vai aumentando a quantidade de gente que fica numa situação insustentável por quanto mais tempo durar. E aí é que eu acho que vem o problema. A partir da compreensão disso aqui, muita gente fala, pô, então tem que ser o mais rápido possível. E o problema que eu vejo é que o risco é, se o mais rápido possível for antes de garantir o funcionamento do sistema de saúde sem ruptura, esse mais rápido possível vai ser o barato que vai sair caro. A gente vai sair ganhando no curto prazo, mas a médio e longo prazo vai matar muito mais empresa e vai gerar problema para muito mais gente, se esse for o caminho. Complexo. Ricardo, a Simone trouxe um ponto aqui. Startups de impacto social, com foco na redução das desigualdades socioeconômicas decorrentes do Covid-19. Você acha que agora, nesse cenário, ela tem mais chances de atrair investimentos? A gente falou um pouquinho de investimento, né, de que o movimento agora talvez é dos fundos
diminuírem, se afastarem um pouco, mas você enxerga uma oportunidade para startups de impacto social que deem suporte agora para essa retomada? Eu não tenho dúvida nenhuma por várias razões. A primeira razão é que eu acredito que, porque a gente precisa separar duas coisas. As startups de impacto social têm dois tipos delas. Tem startups de impacto social ainda com uma motivação econômica conjunta, o que não tem nada errado, que é quero ter um impacto social e quero ganhar dinheiro. Fantástico. Tem outras que o objetivo único e exclusivo é quero ter impacto social mesmo que eu não ganhe ou perca dinheiro. E a disponibilidade para este segundo grupo em particular, eu acho que vai aumentar. Vai aumentar porque é natural que, num momento de dificuldades profundas que a gente vai ver, a empatia das pessoas que têm condição de ajudar aumente. Isso pelo lado das pessoas físicas. E pelo lado das pessoas jurídicas, além da função da empatia, de fazer o certo, de poder ajudar, eu acho que vai ter uma outra coisa, porque as empresas... Deixa eu só dar um passo para trás. Eu acredito que a gente está vivendo um momento único do ponto de vista da humanidade para quem está vivo hoje. Com exceção de pessoas com idade muito avançada, que talvez tenham vivido a Segunda Guerra Mundial, e mesmo assim, no caso brasileiro, a participação brasileira foi muito distante, então a gente não tem isso próximo. Mas com exceção dessas pessoas, nenhum de nós viveu um momento tão importante, tão marcante, tão transformacional como o que a gente está vivendo agora. O que isso aqui significa? Que é um antes e depois. O 11 de setembro foi um antes e depois? Foi. A queda do Muro de Berlim foi um antes e depois? Foi. A entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 2001 foi um antes e depois? Foi. A gente está vivendo um que é maior do que todos esses. O que isso aqui significa? Eu acho que uma das coisas que vai mudar aqui é as empresas que não conseguirem construir um goodwill, uma boa vontade, aí estou falando de grandes empresas, mas estou falando das startups também, vão ter muito mais dificuldade de crescimento do que as outras. E um dos caminhos de construção desse goodwill é exatamente apoiando esses projetos com impacto social importantes. Então, eu acho sim que vai ter mais disponibilidade, acho que é a hora certa deles. Muito legal. E aí o Ricardo trouxe, na verdade o Rico trouxe um ponto aqui, Rico Oliveira, como fica o desemprego nesse momento? Assim, a gente estava num pico de desemprego que caiu um pouco, estava numa tendência de queda, agora isso deve aumentar. Mas como fica nesse pós, assim, quanto tempo... Acho que tempo é muito difícil, né? Eu vou tirar o tempo da pergunta, mas como você acha, quais são as tendências? O que você acha que acontece com o desemprego, falando do Brasil em específico? O desemprego no Brasil vai crescer absurdamente, que é o que já está acontecendo no mundo inteiro. Só para dar alguns dados para vocês, nos Estados Unidos agora, em uma semana, o número de pedidos de auxílio-desemprego aumentou em quase 3 milhões e 300 mil pessoas, em uma semana. Só para vocês terem uma ideia também, o maior aumento que isso tinha tido na história aconteceu em 1982, teve uma semana, a primeira semana de outubro de 1982, ele tinha aumentado pouco mais de 600 mil, tinha sido 600 mil pessoas pedindo auxílio-desemprego. Ou seja, foi praticamente 5 vezes maior que já tinha sido na história. Uma semana antes, que ele já tinha crescido bastante, ele tinha sido de 280 mil pessoas. Uma anterior, antes da gente começar a sentir nos Estados Unidos os efeitos do Covid de forma mais importante, tinha sido de 70 mil. Então, só para dar uma base, quer dizer, a gente vai de 70 mil para 3 milhões e 300 em 2 semanas. Isso nos Estados Unidos, onde o pacote de auxílio que está sendo colocado é de 2 trilhões de dólares. Então, é só para colocar em perspectiva o que vem no Brasil do ponto de vista de desemprego, vai ser muito significativo. O que a gente está dizendo é que milhões de pessoas no Brasil, a mais, além das que já estavam desempregadas, vão perder o emprego nesse processo. A parte importante, aí volta na minha preocupação inicial, qual vai ser a estratégia brasileira, o que a gente precisa garantir é, primeiro, que essas pessoas tenham condição de sobrevivência durante isso, e aí é onde entra os programas do governo de garantir a renda deles nesse meio tempo. Mas, segundo lugar, que a economia tenha uma recuperação rápida e forte para que rapidamente essas pessoas voltem a ser gradualmente empregadas. Porque, caso contrário, aí a situação social brasileira vai ficar ainda mais complicada, provavelmente com impactos em, enfim, criminalidade, violência, vai ser um negócio muito complicado. E aí tem um outro ponto que eu acho importante a gente levantar.
E isso não é exclusividade brasileira, tá? O Brasil já tem uma desvantagem, que a gente já saía de um nível de desemprego relativamente alto de mais de 10%, mas os Estados Unidos, que quando a crise começou tinha 3% de desemprego, um dos presidentes do Fed regional, porque o Banco Central Americano, o Fed, ele tem presidentes em cada uma das regiões, e um deles, o do Fed de São Luís, chegou a prever que o desemprego nos Estados Unidos vão chegar a 30%. Estavam em 3% antes dessa crise começar. Isso aí dá uma ideia do que a gente está falando. A gente está falando de um processo gigantesco. Complexo. Ricardo, eu vou trazer uma pergunta agora do LinkedIn. O pessoal, a produção mandou aqui, falou, cara, já tem mais de 700 no LinkedIn. A gente não vai conseguir, obviamente, responder todas, mas a gente estava respondendo até agora do YouTube, vou tentar responder umas 2 ou 3 aqui do LinkedIn. Então, uma que trouxe aqui, existe infraestrutura no Brasil para suportar a demanda de trabalho à distância que está crescendo? Qual que é a tua opinião? E aí eu vou emendar com mais uma que eu acho que casa que eu estou pensando. O que muda pós-crise? Você acha que as empresas têm uma tendência, as empresas que chegaram à conclusão que, dá certo trabalhar remoto, dá certo ter talvez as pessoas em casa, o que você acha que muda nesse sentido? Então, o Brasil tem infra, se não tem o que precisa, e o que você acha que é o movimento de pós? Então, eu acho que a infra brasileira já era limitada antes desse aumento brutal de demanda, que num primeiro momento é mais gigantesco ainda, que é o que a gente está vivendo agora, mas uma parte disso vai acabar sendo permanente. E isso é uma outra grande oportunidade. Empresas que criem soluções de infra para que essas tecnologias possam funcionar. Isso aí é uma oportunidade gigantesca, porque vai haver uma necessidade muito maior, a gente já tinha. E, diga-se de passagem, eu acho que isso, falando das coisas que a gente tem que avançar, por exemplo, uma das coisas que fica mais clara por conta disso é a necessidade que o Brasil tem de avançar rapidamente no 5G, que é um dos pontos que o Brasil está meio sambando, meio atrasado em poder definir padrão e fazer com que a gente avance de forma rápida. Legal, legal. E aí tem uma pergunta do Flávio também no LinkedIn. Com a queda da valorização dos fundos, papéis, ações, etc., será que o governo terá recurso para prover aos aposentados e servidores públicos? E como fica os investimentos? Ele entrou aqui no investimento de infra, né? A infra já era limitada, tem um impacto gigantesco. Como fica e o que vem aí no sentido de investimento em infra? Como você acha que vai se comportar esse tipo de investimento? Olha, vamos lá. A primeira parte, investimento em infraestrutura normalmente é feito com financiamento de longo prazo e aí vem a boa notícia. A taxa de juros no mundo já era negativa antes disso acontecer, particularmente em Europa, Japão e Estados Unidos. Vai ficar mais negativa ainda, porque faz parte do processo de estímulo que esses países vão ter que dar. No Brasil, a taxa de juros já caiu para o nível mais baixo da história. Juros mais baixos tornam viáveis projetos de infraestrutura que antes não eram, porque com juros mais altos, a taxa de retorno do projeto não era suficiente para pagar o custo de financiamento. Como o custo de financiamento despenca, isso deixa de ser um problema. Então, a disponibilidade de capital para fazer com que a infra seja construída no Brasil provavelmente vai ser a melhor que a gente já teve na história. Aí vem os desafios. Quais são os desafios? A gente tem que ter projeto, a gente tem que ter capacidade de execução, a gente precisa ter uma legislação de construção de infraestrutura que não complique tudo. Por exemplo, os processos de aprovação de uma série de órgãos no Brasil são muito enrolados e demorados. Particularmente a parte de aprovação ambiental das obras de infraestrutura, de hidrelétricas, rodovias, são muito lentos e isso inviabiliza um monte de projeto. A gente vai ter que olhar como fazer isso. E, obviamente, eu não estou falando para não prestar atenção e não dar bola para o meio ambiente. Não é esse o meu ponto, não. O meu ponto é a gente precisa exigir das autoridades decisões mais rápidas, menos custosas e que, por consequência, inviabilizem menos projetos no Brasil. Acho que esse é o ponto mais importante. E, na tua opinião, você acha que nesse momento a gente começa a acelerar um pouco esse processo de decisões ou até entra num certo desespero para tomar várias decisões rápidas, mas você acha que pode ter um lado positivo disso, de começar a liberar algumas coisas que estavam historicamente travadas e que não ia numa velocidade ideal? Você acha que pode sair algumas dessas coisas rapidamente? Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer e acho que o exemplo da aprovação da telemedicina é um dos exemplos nessa linha. Agora, a gente também precisa tomar cuidado para que não sejam tomadas decisões atabalhoadas, que esse é o risco de quando a gente pega e quer resolver muita coisa rápido, mas mais do que isso, num momento de intranquilidade.
Então, o que eu diria é que esse momento representa uma grande oportunidade, mas também pode representar um risco. A gente precisa ser muito criterioso no processo de tomada de decisões. Entendi. E aí teve uma pergunta aqui sobre o cenário do agro no Brasil. Como que você acha que vai ser o pós para o agro? E ainda a produção acho que se mantém, mas você acha que a gente corre o risco nos próximos dias de parar essa produção? E como seria isso? Assim, qual que é, talvez, a pior visão aí olhando para o agro? Olha, para ser franco, eu acho que o agro é um dos setores que vai ser menos negativamente impactados por várias razões. A primeira delas é que, entre a queda de demanda dos vários setores, você tem um setor que essa queda de demanda claramente tem um limite, é comida. Quer dizer, as pessoas vão continuar a comer, elas precisam de comida. Então, se o cara não tiver dinheiro para mais nada, para onde vai o dinheiro dele? Comida. Então, a queda de demanda deste setor vai ser menor do que qualquer outro setor. Segundo, é que uma grande parte da receita do nosso agro vem de exportações. E, portanto, o preço do que o produtor brasileiro recebe é um produto que tem um preço dolarizado. O que está acontecendo com o preço das commodities que o Brasil exporta no meio dessa crise? Está caindo demanda no mundo inteiro, o preço de todas elas caiu. Umas muito, outras menos, mas tudo caiu. Só que praticamente todas elas, o preço em dólar caiu menos do que o dólar subiu em relação ao real. Porque quando vem uma crise como essa, acontecem duas coisas. A primeira, menos entrada de investimentos em países que são considerados arriscados, é o caso do Brasil. Então, essa saída de dólares daqui tende a levar o dólar a subir em relação ao real, que a gente viu isso acontecendo bastante. Segunda coisa que acontece as nossas exportações de commodities sendo menores, porque o preço das commodities caiu, não é que a quantidade diminuiu, mas vendendo a mesma quantidade a um preço menor, a receita em dólar que entra é menor. Com menos entrada de dólar, o preço do dólar sobe. Moral da história. Para a imensa maioria das commodities agrícolas brasileiras, a queda do preço do produto em dólar. Então, o que aconteceu é a rentabilidade desta commodity exportada para o produtor brasileiro em reais, ela subiu, ela não caiu, na maior parte dos casos. E, como eu dizia, a demanda vai ser menor, sem dúvida, mas essa queda de demanda é menor do que em outros lugares. E o último ponto é que, quando a gente vê do ponto de vista da competitividade do produtor brasileiro, o que aconteceu? Não só a do nosso produtor, como eu dizia, a rentabilidade em reais, que é como o produtor brasileiro mede, subiu, mas o competidor dele, por exemplo, que é o produtor americano, viu exatamente o contrário acontecer. Porque o que aconteceu nos Estados Unidos? Esse produtor viu o preço em dólar cair, mas para ele não tem esse efeito da variação cambial. Então, o cara que compete com ele ficou muito menos competitivo que ele. E, por consequência, ele tende a ter um ganho de participação de mercado. Então, por tudo isso, é claro que o agro vai sentir, nenhum setor da economia brasileira vai passar ileso, mas ele vai sentir muito menos do que outros setores. Interessante. O Maxwell trouxe um ponto aqui. Ele falou: a solução para muitos vai ser o empreendedorismo por necessidade, até mesmo usando o FGTS para empreender. Qual a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que não é o ideal, porque o ideal é você empreender, primeiro por vocação, porque empreender não é fácil, é importante as pessoas entenderem isso. Empreender significa correr muito mais riscos do que ser funcionário, significa ter que tomar muito mais decisões, significa que você não tem horário para trabalhar, você trabalha 24 horas, 7 dias por semana. Por outro lado, significa você poder escolher projetos que você acha que valem a pena, que são interessantes e que são importantes. Significa você poder fazer coisas que realmente você gosta, que você acha que são importantes. Não que você só vai fazer o que você gosta, não, tá? Não tem essa ilusão. Mas poder escolher, de fato, coisas que essencialmente você gosta. Significa poder perceber muito mais do que, às vezes, em grandes empresas, o impacto do seu trabalho na vida das pessoas. Significa você, se der certo, poder ganhar muito mais dinheiro do que trabalhando para alguém. Agora, fazer isso tudo sem ter planejado fazer isso tudo é muito mais difícil, que é a decisão desse cara que teve que virar empreendedor por necessidade. Isso significa que quem vai trabalhar como empreendedor por necessidade, o cara não pode ter sucesso? De jeito nenhum.
pode ter sucessos gigantescos, mas é mais difícil. E isso precisa ficar claro, particularmente num momento em que um monte de gente vai estar fazendo isso, porque vai ser a alternativa que as pessoas vão ter. Agora, o que eu digo é, para quem cair nessa situação, se informe, se eduque o máximo que você puder, como, por exemplo, o que está acontecendo nessa live que a gente está fazendo. Com certeza. Ricardo, já passou um pouquinho de 1 hora aqui, eu acho que a ideia não é ser um conteúdo tão longo, até para o pessoal depois conseguir voltar, assistir de novo. O que eu queria, talvez, a gente está falando, né, do Mega Hack e é uma maratona, é um trabalho ali de desenvolver um banco de ideias com oportunidades para a gente, pensando no pós, principalmente, como a gente pode ajudar e gerar um impacto positivo. Eu queria, se você conseguisse, se diferenciando, talvez ser mais específico do que você já trouxe, trazer uma visão de algumas oportunidades que você fala, cara, aqui vale muito a pena olhar pensando no pós, né? Acho que você trouxe a questão ali da saúde e tal, mas pensando assim, dia 1, depois da contaminação do vírus estar bloqueado, como esse empreendedor e esse pessoal que está aqui pensando soluções pode olhar para oportunidades. Então, assim, você já falou algumas delas. Então, por exemplo, quando você trouxe a visão de próprias ferramentas como o Zoom ou de pessoas do Uber, por exemplo, que não vai carregar pessoas, mas pode levar itens e muda um pouco o cenário. Mas o que você enxerga assim de oportunidades imperdíveis que pode surgir, né? Toda crise ela gera algum tipo de oportunidade para alguém. Quais são elas assim que você fala, cara, aqui é algo que faz muito sentido olhar a partir de agora? Primeiro grupo, eu acho que cai em soluções virtuais. Como o Brasil tem uma infraestrutura complicada, ruim, e essa experiência que todos estamos vivendo de precisar de mais soluções digitais faz com que gente que antes não estava acostumada a usá-las, experimentou e talvez fale, pô, dá para fazer coisa de outras formas, soluções que melhoram a vida de quem quiser fazer isso, seja na infraestrutura, como eu falava lá atrás, na própria infraestrutura para isso, sejam soluções diretas, eu acho que tem oportunidade. Segundo, pense no que você faz, porque tem que coordenar o que as pessoas vão precisar com o que você é capaz de fazer, o que você faz bem. E pense o que as pessoas mais vão precisar, mas que está perto da sua realidade. Então, por exemplo, claramente, para mim, tem um período aí, uma das coisas que está se falando agora é possivelmente que a gente tem um processo de um isolamento vertical. Em outras palavras, a gente libera as pessoas mais jovens que não estão no grupo de risco para voltar a trabalhar normalmente, mas mantém isoladas as pessoas de mais idade. Essas pessoas de mais idade isoladas vão precisar de um monte de coisa. Elas vão precisar de produtos, elas vão precisar de apoio psicológico, elas vão precisar de atenção. O que você pode criar de solução para eles? Aliás, independentemente desta situação, diga-se de passagem, qual é o grupo, do ponto de vista demográfico, que mais cresce no Brasil e no mundo? São as pessoas de mais idade. Então, este mercado de mais idade, independentemente disso tudo, já era um mercado que sim gera oportunidades gigantescas. Agora, considerando o que o coronavírus traz, o que isso pode trazer a mais de serviços, produtos e necessidades que você pode oferecer? Muito legal, Ricardo. Ricardo, de novo, não sei como agradecer a confiança de você vir aqui, compartilhar, tirar dúvidas dos participantes. Acho que esse material é um material riquíssimo. Juntando todas as redes sociais que a gente transmitiu, eu acho que deve ter batido ali mais de 1.000 pessoas assistindo, LinkedIn mais de 700 comentários, aqui no YouTube muito conteúdo, muito envolvimento do pessoal. Queria agradecer pela tua disponibilidade, agradecer o Edson que ajudou a gente aí no contato, na conexão. E antes de pedir para você fazer talvez uma fala final e de encerrar, eu queria reforçar o convite para quem não está participando. Então, a gente já tem mais de 1.300 pessoas, essas pessoas vão trabalhar em equipes desenvolvendo soluções de impacto. Não precisa da disponibilidade total, não é o dia todo. Na verdade, a gente tem esse tempo de 11 dias justamente para ter um tempo ali de discussão, de validação, de receber mentorias. Inclusive, a gente tem mais de 150 mentores participando e de desenvolver, de fato, uma solução. No segundo momento, a partir do dia 10 de abril, a gente já está conversando com uma série de empresas que podem adotar essas soluções e ajudar a gente a colocar algumas dessas soluções, de fato, em execução. Então, as que forem mais viáveis, as que tiverem, talvez, um impacto muito mais
direcionado, a gente vai fazer um esforço maior pós o período de Mega Hack para colocar elas no ar. Então, Ricardo, eu queria agradecer, acho que eu sei da tua agenda, da tua disponibilidade, imagino que agora, no movimento de virada brusca para o online, acho que deve ter uma demanda gigantesca e você dedicou esse tempinho com a gente, então, obrigado pelo conteúdo, obrigado pelo conhecimento, queria, de fato, agradecer e dizer que o Mega Hack é um sucesso por ter pessoas como você que estão confiando na gente e estão investindo tempo e, mais do que isso, investindo conhecimento. E não sei se você tem uma fala final, se você queria encerrar de alguma forma, mas acho que eu já estou aqui com a cabeça fritando de possibilidades com tudo que você trouxe. Acho que muita gente deve estar nesse mesmo cenário e a gente começa agora uma jornada aí de 10, 11 dias criando soluções. Bom, Rodrigo, em primeiro lugar, o que você acabou de falar a minha recompensa aqui. Se a tua cabeça está fritando, eu estou feliz, porque o meu objetivo aqui era exatamente esse, é deixar muitas cabeças fritando e que dessas cabeças fritando nasçam muitas iniciativas concretas, só lembrando, e é por isso que eu achei a iniciativa de vocês muito legal, aliás, que é fritar a cabeça é só a primeira coisa, mas mais importante do que a ideia é a ação. E eu acho que o processo que vocês têm pode ajudar isso a acontecer, por isso que eu topei participar e tentar colaborar, ajudar. Sendo muito franco com você, neste momento novo, nessa uma semana, 10 dias para cá, que é quando eu passei a me isolar e, aliás, essas alturas, acho que já está dando 2 semanas agora que eu estou pensando, mas enfim, o que eu tenho focado são 3 grandes grupos de iniciativas que eu acho que são importantes. A primeira são exatamente essas. Iniciativas de startups, de empreendedorismo, de onde eu acho que vão surgir soluções novas, importantes, fundamentais para o momento e para o futuro. Então, é por isso que para mim é um prazer poder colaborar. A segunda é tentar, de alguma forma, ajudar, como eu dizia, nesse processo, particularmente dessas necessidades de quem está cuidando da gente, são os grupos de saúde. Acho que a gente precisa valorizar muito essas pessoas e criar as melhores condições possíveis para eles poderem fazer o que eles estão fazendo. E o terceiro grande nicho que eu diria é buscar soluções para grupos mais vulneráveis e o que poder fazer, porque se isso aqui é complicado para todo mundo, para quem já estava numa situação mais vulnerável antes, isso é pior ainda, e acho que todo mundo puder ajudar, tudo puder fazer, é muito, muito bem-vindo. E, por fim, um último grupo, que é a questão educacional. O Brasil sempre tem uma necessidade, e o fato é que essa situação que a gente está vivendo agora aumenta o gap educacional brasileiro, que é uma outra coisa que soluções são muito bem-vindas. Então, o que acontece? Escolas privadas melhores, mais caras, tiveram a capacidade de resposta, tinham a infraestrutura, tinham condições de ir para o mundo virtual sem que houvesse uma quebra de conteúdo de qualidade, em muitos casos, nenhuma ou pouco significativa. Quando a gente vai para essa realidade das escolas públicas, que muitas vezes não têm esses recursos, que muitas vezes os alunos não têm acesso aos mesmos recursos, o impacto que isso pode ter em piorar esse gap de educação no Brasil é muito grave. Então, soluções para isso também são muito bem-vindas e muito importantes em todos os lados que sejam possíveis. Porque no Brasil a gente tem uma tendência a querer tratar muito de problema de distribuição de renda, que na realidade é a consequência. O nosso problema inicial não é a distribuição de renda, o nosso problema inicial é a distribuição de oportunidade educacional. Como a gente tem muito pouca gente com acesso a boas oportunidades educacionais, gente que fica muito qualificada, no final das contas, a oferta de mão de obra muito qualificada no Brasil é pequena. E o que acaba acontecendo é que sempre que a oferta de algo é pequena, o preço é alto, o salário dessas pessoas tende a ser elevado. E, por outro lado, a oferta de mão de obra pouco qualificada no Brasil, por conta de pouca educação ou educação de má qualidade, é muito grande. O que acontece quando a oferta de um produto ou um serviço é grande, o preço é baixo. No caso, o salário das pessoas são baixos. Então, a gente fica brigando com a distribuição de renda sem brigar com a causa dela, que é o problema educacional. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa de soluções para essa área também. Muito legal ouvir que você está olhando para esses 3, 4 grupos que você trouxe. É sinal de que a gente vai se encontrar em outras iniciativas, com certeza, porque está muito alinhada com a nossa estratégia e com o que a gente faz, e principalmente ligado a
a como levar e dar mais acesso de tecnologia, inovação, empreendedorismo, e agora de uma forma mais online, né? Então, Ricardo, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu conhecimento. Rodrigo, já que você falou nisso, eu vou até aproveitar e aproveite as outras coisas que eu estou envolvido e que pode ser que possam ajudar alguém que está aí, então acho que vale a pena mencionar. A primeira é que a gente tem uma plataforma voltada para ajudar a fomentar inovação, contando o que está acontecendo de mais inovador mundo afora, para que as pessoas possam se inspirar e agir. Para quem quiser conferir, essa plataforma é aainovação.com.br e a gente liberou o acesso nessa plataforma, considerando o que está acontecendo agora, por 30 dias de forma gratuita para quem quiser poder aproveitar durante esse período, conhecer. A única forma, porque é a forma que a plataforma estava montada, não tem como a gente fazer isso sem a pessoa colocar o cartão de crédito, mas saiba que você não vai ser cobrado, você pode entrar em contato, qualquer coisa que vai ser resolvido. Isso aqui de fato é gratuito. Aqui a forma que a plataforma funcionava é assim, mas está disponível para quem quiser. A gente abriu isso, é uma das formas de tentar colaborar agora. O segundo é que eu tenho um programa para quem quiser conhecer também, chamado mentoriaricardoamorim.com.br, onde a gente tenta trazer o que é a parte de panorama econômico, social, demográfico, de inovação de tecnologia para a realidade do negócio, montar uma estratégia e fazer isso avançar. Se alguém quiser conhecer, saber mais, acho que vale a pena conferir. E a terceira, a gente tem eu sou sócio também de uma plataforma, de uma startup chamada Smart Trips, de viagens inteligentes. Smart e Trips, mas é um T só. smarttrips.com.br, que é uma plataforma que melhora o processo de gestão de viagens corporativas, ajuda a reduzir custo de viagens com o objetivo de fazer com que quem viaja tenha uma experiência melhor, quem faz a gestão nas empresas tenha uma experiência melhor, que as empresas gastem menos e a gente tem uma ferramenta de incentivo que os funcionários, tomando decisões que ajudem as empresas a ganhar menos, eles são bonificados e ganham eles coisas significativas do que eles estão poupando. É para fazer as pessoas pensarem com cabeça de dono. Então, legal. Se for útil para alguém também, acho que vale a pena dar uma conferida. Acho que a terceira é um excelente benchmark, a segunda, acho que as mentorias são muito importantes, e a primeira, definitivamente, a gente vai divulgar bastante para os participantes, porque eu já conheço a inovação, acho que tem conteúdos assim que são fantásticos e que se a galera tem esse acesso gratuito nesse momento que ela está desenvolvendo, criando soluções, com certeza vai ajudar bastante. Então, a gente vai com certeza levar as soluções e divulgar para a galera, principalmente dessa atitude de vocês de tornar gratuito. Parabéns pela atitude. Eu acho que o momento agora é muito interessante, as empresas que começam a se posicionar e ajudar as pessoas, né? Então, acho que se tem alguma coisa boa desse tempo é a gente aproveitar para trazer novos conhecimentos e é o que a gente acredita através dos hackathons. Ricardo, mais uma vez, obrigado mesmo, de coração. Não tenho como agradecer o impacto positivo que você está gerando para o Mega Hack, trazendo toda essa base, todo esse conhecimento e ajudando as pessoas no processo. Então, obrigado pelo teu tempo, pelo conhecimento. Vou te manter atualizado da evolução do Mega Hack. Quando lançar o grande banco de ideias que a gente espera que nasça dessa iniciativa, eu vou compartilhar com você e com certeza a gente vai se ver aí bastante nos próximos dias acompanhando essa evolução. Valeu, Rodrigo. Sucesso para todos. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, a parte de cada um de nós, para que a gente tenha o mínimo possível, vai ser grande, mas que seja o mínimo possível os impactos negativos para todos nesse momento. Gente, cuidem-se, fiquem em casa por enquanto e façam cada um a sua parte. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai sair dessa e espero eu que a gente saia melhor e mais forte. Com certeza. Um abraço, Ricardo. Obrigado. Até a próxima.